Jesus, o mediador que nos leva à presença de Deus, o vazio que nada consegue curar. Existe um silêncio dentro da alma humana que dinheiro nenhum consegue preencher. Uma dor escondida atrás dos sorrisos, uma inquietação que aparece no meio da madrugada, quando o barulho do mundo se cala e a consciência começa a falar. Muita gente aprendeu a sobreviver emocionalmente, mas nunca aprendeu a descansar espiritualmente. Tentam preencher o coração com distrações, relacionamentos, status, aparência espiritual, religiosidade ou conquistas, mas continuam sentindo um vazio profundo por dentro, porque o maior problema do homem nunca foi apenas emocional, financeiro ou social. O maior problema do homem sempre foi espiritual, a distância entre o homem pecador e um Deus santo. Desde o Jardim do Éden, a humanidade carrega as marcas da separação. Por isto existe hoje tanta ansiedade, medo, culpa, confusão emocional e inquietação na alma humana. Que aqui está a verdade que transforma tudo. Deus nunca desistiu de se aproximar do homem. Enquanto muitos fugiam da presença de Deus, Deus já estava preparando o caminho para trazer o homem de volta. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote carregava sobre o peito os nomes do povo quando entrava diante do Senhor. Ele representava vidas, ele intercedia por pessoas, mas aquilo era apenas uma sombra da maior revelação da graça e da soberania divina. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro mediador, o único capaz de reconciliar o homem com Deus. Foi seu sangue que abriu o caminho, foi sua cruz que rasgou o véu, foi seu amor que venceu a condenação e a morte. O coração humano pode até se perder no mundo, mas jamais encontrará descanso longe da presença de Deus. A presença de Deus nunca foi algo comum. No Antigo Testamento, ninguém entrava na presença de Deus de qualquer maneira. O Santo dos Santos representava a santidade absoluta de Deus e a limitação do homem pecador. O sumo sacerdote precisava entrar com sangue, reverência e temor. Levítico capítulo 16, versículo 16 está escrito: e assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Quem trata a presença de Deus como algo comum, nunca entenderá o peso da santidade divina. Vivemos dias onde muitos querem emoções espirituais sem arrependimento genuíno e verdadeiro, mas Deus continua sendo santo, santo, santo. O sumo sacerdote carregava a vida sobre o seu peito. As pedras no peitoral sacerdotal tinham os nomes da tribo de Israel. Isso revelava a intercessão, responsabilidade e a representação diante de Deus.
Êxodo capítulo 28, versículo 29 está escrito: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quem entra na presença de Deus de verdade nunca entra pensando apenas em si mesmo. A verdadeira espiritualidade não é egoísta. Quem conhece Deus carrega pessoas em suas orações. Tudo apontava para Jesus. O sacerdócio levítico era apenas uma sombra da obra perfeita de Cristo. Jesus é o verdadeiro e eterno sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14 está escrito: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, um grande sumo sacerdote. O Antigo Testamento anunciava em figuras aquilo que Cristo cumpriu na cruz do Calvário. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, converge e aponta para Jesus Cristo, o Messias. Sem Cristo, a religião perde o sentido. O sangue de Jesus abriu o caminho. O véu rasgado simbolizou o acesso liberado. O que era inacessível agora se tornou possível por meio do sangue de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 está escrito: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. A cruz não foi apenas um lugar de dor, foi a ponte entre o pecador e Deus. Não existe acesso ao Pai através do mérito humano ou das obras. O caminho continua sendo pelo sangue de Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Cristo. Religião sem Cristo não transforma. Muitos conhecem rituais, mas nunca conheceram uma intimidade com Deus. Frequentam templos, mas continuam vazios por dentro. Mateus capítulo 15, versículo 8 está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível estar dentro da igreja e ainda permanecer distante da presença de Deus. Deus não procura aparência espiritual. Ele procura corações rendidos. O vazio da alma só Deus preenche. Dinheiro, status, prazeres, bebidas, drogas e distrações nunca conseguirão curar o vazio eterno do coração humano. Salmo 42, versículo 1 está escrito: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó meu Deus. A alma que se afasta de Deus tenta sobreviver com substitutos que nunca vão satisfazer. Muitos estão emocionalmente cansados porque procuram no mundo aquilo que só existe na presença de Deus. Jesus não chama perfeito, mas pecadores ao arrependimento. Cristo continua chamando cansados, feridos e pecadores para perto dele, não para permanecerem iguais, mas para serem transformados. Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou humilde de coração. Jesus não rejeita quem se aproxima quebrantado. Ele restaura, transforma, liberta, restitui e dá a vida eterna para quem se entrega a Ele. Não importa o seu passado, não importa como você está neste exato momento no presente, a graça de Cristo pode te alcançar ainda no dia que se chama hoje. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho, outro mediador, outra ponte espiritual. A salvação está exclusivamente em Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Sem Jesus existe tentativa humana. Com Jesus existe reconciliação eterna. A maior necessidade do homem não é financeira, emocional ou social, é espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Conclusão: o sangue foi derramado. Agora a pergunta não é se Deus pode receber alguém. A pergunta é: você está disposto agora verdadeiramente a se render a Cristo? A presença de Deus não é um lugar para visitantes ocasionais. É o destino eterno daqueles que decidiram viver em Cristo. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Se você gostou deste estudo bíblico, por gentileza, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu amém, deixe o seu like e compartilhe e me ajude a pregar o Evangelho de Jesus Cristo através do estudo bíblico. E se Deus quiser, meus amados, até o próximo vídeo.